Já estamos na linha com a deputada federal Daniela Rainer, que gentilmente atende aqui ao jornalismo da Rádio Cidade. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a deputada, dizer que a gente que atua nos bastidores da política, como cientista político, como jornalista, acompanha de perto o trabalho dela e de outros parlamentares catarinenses, e pra gente é um grande prazer receber a deputada, que é uma deputada que hoje tem tido um perfil de trabalho muito técnico, buscando estudar muitos assuntos pelo qual legisla, e quem agradece, claro, pela qualidade do trabalho é o eleitor catarinense. Deputada Daniela, seja muito bem-vinda. Bom dia ao Jornal da Cidade, primeira edição. Olá, bom dia. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa manhã, nessa segunda-feira, iniciando a semana, falando, né, um pouquinho do nosso trabalho, dessa nossa missão em Brasília. Obrigada pelas suas palavras também. Deputada, muito obrigado, a gente que agradece. Eu queria começar a nossa entrevista, deputada, perguntando um pouco para você sobre a questão dos portos, né? Você tem sido uma voz muito firme na defesa dos portos catarinenses e inclusive realizou recentemente visitas técnicas ao Porto de Santos. Que lições práticas a deputada pode trazer para os portos catarinenses, especialmente Itajaí e Itapoá? De que forma isso pode influenciar as políticas públicas para melhorar a logística e, claro, a competitividade do nosso estado, deputada? Esse tema é um tema de relevância nacional, né? A gente está revisando a lei de portos, estamos preparando a nova lei de portos brasileira e eu sou a primeira vice-presidente da comissão, que muito me honra. E é um tema extremamente importante para Santa Catarina também, né? Não somente para o Porto de Itajaí e Itapoá, mas para todos os portos de Santa Catarina. A gente já está caminhando para o 8º porto. E a nossa produção, a produção catarinense é espetacular. A gente pode competir nos mercados mais exigentes do mundo, né? Os nossos produtos estão nos mercados mais exigentes do mundo e a gente quer que essa a prospecção só melhore, né? Então, estar nessa comissão hoje traz um resultado importante para Santa Catarina, porque a nossa produção, tudo que é exportado, 98% passa pelos nossos portos. 98% passa pelos nossos portos. Então, nós temos estudado muito o texto, nós temos conversado com todos os atores. Semana passada ainda conversei com o pessoal de São Francisco do Sul, de Itajaí, que me visitou, tanto os empresários quanto os trabalhadores. Enfim, a gente tem tentado ouvir o máximo possível todas as demandas para que a gente faça um texto de extrema qualidade. E quando a gente faz essas visitas técnicas também, a gente consegue perceber qual é o potencial que a gente tem, o que realmente está funcionando e quais são os ajustes finos que a gente precisa fazer. Porque os nossos portos são altamente eficientes. Nós fizemos visitas, inclusive, aos portos da França e a gente percebe uma diferença muito grande com os nossos portos. Nós temos uma eficiência, nós temos uma prática, um jeito de trabalhar que está indo muito bem, que serve de exemplo para o mundo, inclusive. Mas aí onde é que pega? Na burocracia, na boa e velha burocracia. O que dificulta os trabalhos no Brasil é excesso de burocracia, é o retrabalho, excesso de licenciamentos, excesso de tempo entre um licenciamento e outro. Né? Quando a gente fala em investimento em porto, são 6, 7 anos de obra, de construção. Então, tem uma concessão de 20 anos, por exemplo, que vai gastar metade desse tempo em licenciamento ambiental e obras, né, e construção do porto, que é extremamente oneroso, né? Então, todas essas situações, hoje, a grosso modo, né, não querendo ser uma explicação terminativa, né? A gente tem muita coisa para ver ainda, para estudar, mas a sensação que a gente tem hoje é que o grande impedimento que a gente tem, a grande dificuldade que a gente tem nos nossos portos não é a gestão dos portos, é o excesso de burocracia, o excesso de licenciamentos ambientais, o excesso de tempo para resolver, para dar essas licenças que são necessárias, né? E o retrabalho, porque, de fato, quando tu tens um licenciamento,
para 12 metros de calado, por exemplo. Aí, depois, para manter aquele calado através da manutenção, através das dragagens de manutenção, tem que licenciar de novo, que vai mais 3, 4, 5, 6 anos. Então, acaba sendo um retrabalho que, ao meu ver, hoje, é o grande dificultador dos nossos portos. Então, nós precisamos diminuir a burocracia, nós precisamos de travar processos, dar mais celeridade, deixar muito claro quem é o órgão competente para tratar daquele assunto, porque tem uma legislação, tem um órgão competente, aí diversos órgãos começam a dar palpite, como a gente diz, né? E tratando sobre o assunto, colocando normativa, e acaba que o processo fica gigantesco e as coisas não fluem, né? Acho que a relação trabalhista também é algo que talvez fosse um dos maiores, dos temas mais difíceis dentro da comissão. Conseguimos fazer esse consenso, né? Chegou a nós esse consenso pronto entre capital e trabalho, o que é sensacional, que abre, né? Fortalece mais os trabalhadores, inclusive, chegando a um consenso nessa relação. Então, essas são as nossas principais preocupações hoje, né? Evidentemente que a gente tem um prazo ainda, a gente vai seguir estudando, vários questionamentos chegaram, né? Nós temos mais de 500 emendas para serem avaliadas, né? Isso dá muito trabalho, e sempre ouvindo as partes para que a gente realmente possa chegar a um bom texto, a um texto moderno que coloque o Brasil perante o mundo num status de segurança jurídica, de segurança institucional, de efetividade, de pujança, para que os nossos portos realmente sejam competitivos. Bom, deputada, aqui Flávio Silva, bom dia. A senhora tem se colocado como defensora aí dos produtores de banana, né? A senhora tem se posicionado em defesa destes, que enfrentam custos altos, muitas dificuldades, inclusive de logística. Que medidas concretas estão sendo articuladas em Brasília para garantir a competitividade e a segurança desse setor, que é tão importante, especialmente aqui no Vale do Itajaí? Exatamente. Eu tenho uma postura muito firme na defesa do nosso produtor e do produto catarinense e brasileiro. Acho que não tem pé nem cabeça, não há o que justifique o governo federal, no caso da banana, querer trazer banana do Equador agora. Além de todas essas situações que tu já trouxeste para nós, a gente está enfrentando um problema dificílimo, que é a tentativa de trazer banana do Equador. O Equador, primeiro que Santa Catarina nem o Brasil precisa trazer banana, porque a gente produz o suficiente e exporta, inclusive. E exporta produto de qualidade, com sanidade, sem doenças. Os nossos pomares são pomares sadios. Aí eles querem trazer de fora banana do Equador, que tem várias doenças que o Brasil não tem. Eles usam defensivos agrícolas muito mais pesados do que nós aqui, justamente por não terem a sanidade que a gente tem. Aí, quando traz de fora, ele traz a doença junto, vai dizimar os nossos bananais. E isso já aconteceu com a questão do arroz, agora parece que estão querendo trazer peixe também do Irã, ali do Oriente Médio. Por quê? Se o nosso produto tem qualidade, atende o nosso mercado, tem o excedente para exportar, nós temos um ambiente sanitário seguro, para que trazer de fora que ainda traz doença? Então é inadmissível isso. Eu vou seguir trabalhando em Brasília, já fiz requerimentos pedindo explicação, pedindo para travar com essa intenção, né? E temos falado, especialmente a Frente Parlamentar da Agropecuária, que eu faço parte, a Comissão da Agricultura, nós temos trabalhado muito firmemente junto ao Ministério para impedir essa sandice, para não usar outra palavra. Mas é isso que é injustificável, essa tentativa, e eu vou seguir trabalhando e defendendo o nosso produtor. Tem gente que fala, não, porque é livre mercado. Vem cá, todos nós somos a favor do livre mercado, mas acima de tudo nós somos a favor e temos a obrigação de defender o produtor local e o produto local. E a gente já tem uma prática competitiva extremamente onerosa para o Brasil, porque nós temos legislação trabalhista, de sanidade, de tudo que é coisa, o ônus, o encargo social é muito maior para nós,
Esses países não têm nada disso, né? Os outros países não têm nada disso, e a gente ainda tem que competir com eles com um custo muito maior e ainda querer financiar a vinda do produto. Não dá para aceitar. Então a gente continua trabalhando lá para evitar que essa prática aconteça e cuidando, valorizando, promovendo o produto local e o nosso produtor. Deputada, a senhora tem se destacado também pela postura técnica e por um protagonismo, especialmente dentro da bancada do agro, que é uma das suas bandeiras. Como é que é exercer essa liderança em um espaço com tantos interesses diferentes? E qual tem sido a principal pauta defendida pela senhora em relação ao estado de Santa Catarina neste grupo? Acima de tudo, é algo que eu faço com muita paixão, porque não tem como a gente não apaixonar pelo agro catarinense, pela forma como se trabalha e se produz aqui. Nós somos um estado muito diferenciado. Se nós compararmos proporcionalmente, nós somos, aí eu vou colocar o setor produtivo como um todo, não só o agro, nós somos o maior produtor desse país, na proporção. E com tantas dificuldades, volto a dizer, com tantas dificuldades que a gente já enfrenta. Então é uma defesa que eu faço com muita paixão, com muita convicção de que estamos fazendo o que é certo, né? E o agro é o nosso setor primário, 30% da receita de Santa Catarina, né? E é uma agricultura feita, uma agropecuária, né? Feita basicamente por agricultura familiar, são famílias envolvidas nesse processo, que eu sempre digo, vai do colher pasto ao tablet na mão, ao celular na mão, para ter tecnologia, para ter acesso à informação. Então, o nosso agro, ele é muito completo, ele é feito com paixão, com amor, com a família envolvida, e é isso, e é por isso que dá certo, né? Nós somos um estado cooperativista também, que realmente é um grande diferencial. Então, essa é uma das nossas principais bandeiras, que eu defendo com muita paixão, com muita certeza, porque além de manter o nosso país de pé, é o que põe alimento na nossa mesa, e não só no Brasil, né? Do mundo, né? Os nossos produtos estão mundo afora, em todos os lugares, e eu sempre defendo que o fato de nós estarmos nos mercados mais exigentes do mundo já é uma prova da nossa segurança alimentar, de produto saudável, de produto seguro, de alimento seguro. Essa é a maior prova. O mundo não compraria o produto catarinense, o produto nacional, se nós não tivéssemos qualidade. E aí a boa e má burocracia, de novo, vem travar a vida do nosso produtor, do nosso setor produtivo, né, que é quem faz o nosso país girar, porque o mundo recebe e atesta a qualidade. E aí vem o próprio Brasil criando uma série de regras, de normativas, de dificuldades que dificultam a nossa vida. Deputada, a senhora recentemente anunciou que será pré-candidata à reeleição, né? O que a motiva a continuar em disputa ou da disputa, e o que considera seu maior legado até aqui durante o seu mandato como deputada? Eu sou deputada federal de primeiro mandato, né? E sou uma política bastante jovem ainda, né? Só tive um mandato de vice-governadora, fui governadora, agora deputada federal. E o primeiro motivo é dar andamento, dar seguimento, né, ao trabalho que a gente tem feito, né? Especialmente em defesa do setor produtivo, em defesa das necessidades que o nosso estado tem, que o povo de Santa Catarina tem, que são muitas, né? Desde a defesa civil eu tenho atuado fortemente, o agro, as questões de desenvolvimento regional e integração nacional, também defendendo as causas das pessoas com deficiência, a parte de logística. Hoje eu sou coordenadora, né, presidente da Câmara Técnica de Portos e Hidrovias, então a gente está atuando muito forte junto à FRENLOGE também, que é a Frente Parlamentar de Logística, e a Frente Parlamentar de Agricultura, e ali a gente consegue correr atrás, como a gente diz, né, dos maiores problemas que a gente tem, que é cuidar do nosso setor produtivo e da infraestrutura, né? Então, é um trabalho assim que eu percebo que em Brasília é onde tudo acontece, é onde a gente realmente consegue ser atuante junto à frente parlamentar, que é onde a gente tem esse diálogo, onde a gente consegue buscar
Porque uma coisa é ser oposição. Eu acho que aí eu já respondo a tua segunda pergunta, né? O maior legado. Sim. É saber ser oposição sem abrir mão de defender o que o nosso Estado e o que a nossa gente precisa. Que esse é o equilíbrio mais difícil de fazer. Porque é muito fácil a gente botar o dedo no olho, gritar e as pautas que nos afligem. Mas fazer isso com responsabilidade, de formas a não afastar, não fechar portas que a gente precisa para resolver os problemas do Estado. E eu gosto de trabalhar de forma muito resolutiva. Eu preciso, acima de tudo, resolver os problemas de Santa Catarina. Eu preciso, acima de tudo, colocar acima do que eu penso, acima do que eu acredito, que é um combo, né? Mas, acima de tudo, em primeiro lugar, tem que estar o interesse do povo catarinense. E é por isso que eu tenho trabalhado. Temos avançado bastante. É uma cobrança constante, mas é uma cobrança respeitosa, é uma cobrança que busca efetividade, que busca resultado, porque o povo está aqui na ponta. E quando passa aquela euforia, cadê a minha estrada? Cadê a 280? Cadê a 470? Cadê o porto? Cadê a serra que não terminou? Cadê a estrada que não terminou? Precisamos de saúde, precisamos de segurança. A gente vive num estado muito diferenciado e o governo do estado tem atendido de forma excepcional todas as regiões. Mas tem coisas que é a nível federal, que a gente, nem que o governador quisesse, ele não tem ingerência, precisa do despacho do governo federal. E é isso que a gente tem buscado trazer para o nosso estado, né? Fazer esse equilíbrio, fazer uma oposição responsável, sem fechar as portas para o nosso estado. E cada vez que a gente consegue resolver um problema, é algo assim que não tem explicação. Eu acho que essa é a grande razão de nós estarmos na política, né? Que estarmos à frente dessa missão é trazer essas entregas. Quando a gente consegue, é motivo de uma alegria sem tamanho, né? Então, é basicamente, né, isso que me move, esse desiderato, né? Eu entrei na política por isso, para fazer a diferença, para fazer a mudança que precisa. E tem uma coisa que eu aprendi bem rapidamente até, eu acho, né? Diante de toda a turbulência que foi o mandato passado. A gente às vezes pensa que é só jogar o balde de água suja fora. E infelizmente não tem, a gente ainda não achou a torneirinha mágica que vai encher o balde de água limpa, né? A gente tem um pouquinho de água limpa e a gente vai ter que ir jogando na água suja para que ela vá se limpando ao longo do tempo. Então é um exercício de paciência, de resiliência, né? Às vezes a gente precisa engolir aquele saco gigantesco para chegar num propósito maior lá na frente, sempre focando no bem-estar de Santa Catarina e do povo catarinense. Quando a gente ouve a deputada falando, principalmente da agricultura, é sua origem, a agricultura está do oeste do estado, é isso? Me corrija, por favor. Também. Na verdade, eu fui para a agricultura acho que com 20 e poucos anos. Eu me formei no direito, né? Eu nasci numa cidade pequena, que é Maravilha, né? Então, lá do ladinho de Chapecó, minha terra natal também. Então, e aí a minha avó tinha sítio e a gente, olha, até fugia da mãe de vez em quando para ir pro sítio da avó, que era a 8ª maravilha do mundo, né? Então, eu tive esse pertencimento desde criança, né? E aí, aí eu me formei no direito, com 23 anos, eu me formei no direito, e aí advoguei um tempo, depois comprei uma propriedade rural e fui morar nessa propriedade. Sim. E criei os meus filhos lá e comecei a desenvolver a fruticultura, né? A hortifruticultura. E é algo que, assim, que eu faço com muita paixão, eu sempre gostei, né? Eu não nasci ali, né, tanto que eu não sei tirar leite, né? Mas é difícil, viu? É difícil. Tem uma coisa que não roda para mim, é o tal do tirar leite, mas eu ainda vou aprender. Mas eu tenho um pouco de receio, não sei por quê. Mas de resto eu vacino até cavalo. Então tá tudo. Então acho que eu tô num bom caminho. Mas eu fui morar na roça, né? Fui morar na agricultura porque eu realmente gosto muito, né? Sem abrir mão das outras atividades, né, da advocacia e tal, e eu tenho uma propriedade bem pertinho da cidade, né, então eu conseguia conciliar as duas coisas muito bem
E depois dessa minha entrada na política também, eu acho que aprofundou muito, né, essa defesa, as necessidades, né, do todo afloraram muito mais e a gente eu tenho essa alegria de poder defender os nossos produtores rurais também. Bom conhecer um pouquinho mais da tua história também. Obrigado, viu? Deputada, a gente quer agradecer a você por essa entrevista ao Jornal da Cidade, primeira edição. Desde já, deixar as nossas portas abertas. Quando vier à nossa região, inclusive, venha tomar um café conosco. Muito obrigado pela sua entrevista. Um abraço para toda a sua assessoria que permitiu que essa entrevista acontecesse e continue nos representando bem lá em Brasília. Muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês e deixar um abraço a todos que nos acompanham aqui, que nos assistem e contem sempre com a gente, tá? Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Obrigada. Obrigado. 8h44. Jornal da Cidade. A verdadeira voz da comunidade.